Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai mudar um pouquinho aqui do arquivo, tá? Mas mesmo assim, peço que vocês salvem essa aula como aula 59, tá? Não se assustem aqui com essa imagem. Na verdade, a gente vai trabalhar aqui com a ideia de explicar um pouco mais a respeito disso aqui, tá? Que são paredes cortina, que é o tema da nossa aula. É uma introdução apenas, tá? Aqui nessa imagem, por exemplo, vocês vão ver vidros mais lisos, sem divisões. Aqui já com divisões, mais um suporte que é conhecido como suporte aranha. E aqui também uma outra fachada, né, com montantes, né, que são apoios dos vidros, essa parte mais escura, fazendo esse painel, inclusive ele todo colorido, né. Entrando aqui no Revit, o que acontece? Vocês precisam, né, abrir um arquivo novo, tá? Esse arquivo novo, eu acredito que vocês já saibam disso nessa altura, tá? Mas a ideia é sempre arquivo aqui, tá? Novo, projeto. Nesse caso aqui eu peguei um modelo de arquitetura do Revit, tá? Beleza? Isso eu já salvei aqui como aula 59. Serve até como teste para vocês, tudo bem? De cara também, a gente sabe que o arquivo padrão do Revit vem em milímetro, então vocês têm que mudar, por exemplo, a parte aqui onde é linear, tá? Vocês já alteram aqui para metros, né? 2 casas decimal. Só revisando, tá, pessoal? Isso aqui já foi bem explicado lá atrás, ok? A inclinação também, para não perder o costume, geralmente eu trabalho aqui com percentual, 2 casas, ok, certo? Então vamos lá. Primeiro, onde que eu encontro essas paredes, né? Essa parede aqui, ela está na guia arquitetura, né? Um dos caminhos, arquitetura, painel construir, e eu clico aqui no ícone parede. Quando eu clico, eu venho já na paleta de propriedades e desço, né? Eu vou encontrar aqui essas paredes, que no caso são paredes de cortina, são famílias de parede de cortina, famílias de parede básicas, e os tipos aqui são paredes de cortina, que você vai ter parede de cortina, vidraça externa e vitrine. A gente já vai entender um pouco aqui a introdução do que são elas. Também elas vão ficar disponíveis aqui na família, né? Se você expandir esse maisinho, vocês vão encontrar aqui também em paredes, tá? Expandindo, eu tenho aqui a parede básica, que são as que a gente já costuma trabalhar. E aqui as cortinas, tá? Parede de cortina, vidraça externa e vitrine. Outra família que a gente vai trabalhar junto disso, né? São os painéis cortina, né? Apresentando aqui para vocês, os painéis cortina são esses envidraçados e sólidos, né? Geralmente o sólido aqui é quando se trata de divisórias, né? É muito utilizado isso em bancos, né? Geralmente a gente usa aqui como sólido. E o envidraçado, no caso, seria o vidro propriamente dito. O vidro colorido ou incolor, tanto faz. E também os montantes, né? A gente sabe, como eu acabei de mostrar nessa imagem aqui, que é colorida, você tem essa parte mais preta, são os montantes, ou seja, onde o vidro é fixado, né? Ele é o suporte para que se instale o vidro, certo? Daí a gente vai começar aqui na prática, tá? Eu quero que vocês abram aí o nível 1, né? Acessem aqui o ícone da parede, na guia arquitetura, painel construir parede. Vou escolher aqui a primeira parede, que é a parede cortina, certo? Da mesma forma que eu utilizo as paredes básicas, né, que são as paredes de alvenaria, tijolo e outras, eu também tenho as restrições, da mesma forma, né, sempre baseando aí pelos níveis ou não, né, no caso que não conectado ele não baseia pelo nível, né. Eu vou até colocar essa primeira aqui, por exemplo, acima do nível 2, para que ele fique, ela já fique nivelada no nível 2, tá? Então vamos começar a desenhar aqui um tamanho qualquer, sem preocupação. Quando eu desenho aqui também na barra de status, essa verdinha logo acima, você pode também ter a localização, mas aqui ele deixa até desabilitado, tá? E
ele tem a opção cadeia. Cadeia é o que? É você continuar aí desenhando essa parede sem que ela interrompa, certo? Tá vendo? Mas eu já quero desenhar só um plano mesmo. Eu vou clicar aqui no modificar nessa seta aqui, tá? Para que ele libere o comando e vou apagar aqui, vou clicar, né? E delete. Vou apagar esses outros trechos, vou deixar somente esse aqui, tá? É simples de fazer. E aí eu entro aqui no 3D, tá? Provavelmente o arquivo original do Revit não vem em 3D, então eu já acesso aqui na guia de acesso rápido 3D. Aí ele passa a criar aqui uma vista, né, no navegador de projetos de 3D. Então eu fiz esse pano, né? Na verdade esse parede de cortina é um pano totalmente limpo, né? Que lembra, na verdade, esse pano aqui, né? Esses são panos limpos, como se fosse cada um solto, né? Provavelmente aqui tem um perfil embaixo, já instalado aqui logo no piso. Mas a ideia é só mostrar que isso na vida real, né? Na arquitetura a gente pode mostrar aqui. Essas imagens, pessoal, são todas da internet, tá? Procurei qualquer imagem aleatória mesmo, só o que eu queria explicar para vocês. Beleza? Então, analisando essa parede é isso. Ela é uma parede limpa, para um exemplo como esse que eu acabei de mostrar. Agora, vindo aqui novamente na parede, né? Arquivo, parede. Vou acessar aqui a vidraça externa, tá? Vou desenhar aqui já no 3D mesmo. Não vou colocar aqui nesse caso como o nível... no nível 2, vou deixar não conectado, vou deixar até 8 metros para a gente perceber um pouco mais essa parede. Vou desenhar também um tamanho qualquer. Lembrando que sempre que o Revit colocar esses azulzinhos direcionais aqui, ó, tá vendo? Quando eu encontro uma outra parede, ele já vai buscando os alinhamentos, tá? Aqui na diagonal ele já não tem um tracejado, mas quando eu encontro 90 graus aqui, né? Ele já dá o alinhamento, certo? Então eu vou desenhar essa parede. Olha a diferença dela. Ainda está como cadeia, ela acabou continuando o desenho. Então vou clicar aqui em modificar para sair do comando. Olha o que aconteceu de diferença aqui dessa parede para essa. A questão é que essa agora tem divisões, né? O que eu usaria isso na vida real? Seria mais ou menos isso aqui. Mas nesse caso específico ele tem um suporte, que é um suporte conhecido como suporte aranha, que é esses aqui cromados, tá? Que eles só fazem essa fixação aqui entre os encontros, né? Desses vidros, né? E então eu tenho essas paredes aqui, certo? Que lembram aquela parede que eu acabei de mostrar, certinho? E aí eu venho para a parede que é a parede vitrine. Como o próprio nome, no caso até remete, ele lembra vitrine de lojas, né? Nesse caso eu vou desenhar aqui um tamanho qualquer. Já está sem cadeia, né? Na barra de estado verdinha em cima. Então ele vai desenhar aqui só um plano, beleza? Já me liberou o comando. Se você quiser sair do comando, só clicar aqui em modificar na seta ou 2 vezes o ESC no teclado, tá ok? Essa parede aqui, ela é semelhante à última que a gente desenhou, mas ela já vem com os montantes, né? Que são esses no caso, esses suportes no sentido horizontal e vertical que os vidros são instalados, né? Nesse caso aqui o vidro ele está instalado aqui pelo eixo, né? Não digo nem pelo eixo, ele está aqui, essas duas linhas aqui, né? Um pouco mais à frente do montante, né? Um pouco mais para fora, dependendo de como que está essa parede. Se eu olhar no nível 1, aqui eu clicar nessa parede, ó, o nível de fora dela aqui, que é onde tem um gripzinho, é onde eu tenho o vidro, né? Se eu ir com Tab e eu selecionando aqui, eu vou conseguir pegar esse painel cortina que eu acabei de mostrar aqui na paleta no navegador de projetos. Lembram aqui? Que é envidraçado, então eu consigo pegar, certo? Voltando aqui no 3D, né? O que lembra essa parede aqui, no caso pode ser essa aqui. Não, obviamente ela está toda colorida, eu só coloquei essa porque a gente também tem essa opção de colocar cores nos vidros, tá? Bem dinâmico esse uso.
O montante também pode ser mudado a cor, né? Pode ser na tonalidade preta. Enfim, pode ser trabalhada de várias formas, tá? Inclusive tanto retangular quanto quadrado, tubular, e as cores, né? Preto, branco, tanto faz, depende do seu projeto, tá? Explicando um pouquinho aqui, analisando na verdade um pouquinho dessas paredes, né? Que a gente desenhou agora, parede cortina, vidraça externa e essa vitrine. Então eu percebo que 3 modelos já me liberam, o Revit já me libera como padrão, para que eu possa configurar o meu tipo de parede específica, tá? Isso vai depender bastante. Inclusive essa limpa aqui, você pode desenhar também guarda-corpos, né, de vidro. E aí a criatividade, o projeto, o conceito em si, vai dizer o que cada uma das paredes vai atender, tá? Lembrando que a gente está aqui só na introdução. Isso é um conteúdo bem mais avançado, tá? Isso no ateliê, por isso que eu dei uma pausazinha. No ateliê a gente vai desenhar uma parede próxima dessa aqui, com uma porta. Então eu quis mostrar um pouco do que o Revit já tem e o que a gente vai trabalhar, beleza? E aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa parede vitrine, tá? Observem também uma questão que é a seleção. Quando você aproxima o mouse, ele vai dar esse tracejado meio que duplo aí, né? Entre essa parede. Então significa que você está selecionando toda a parede. O que é isso? Porque essa parede aqui, ela tem montante, ela tem, né? Se você aproximar aqui essa pecinha, se você ir com o tab aqui, ele vai selecionar o vidro. Inclusive esse vidro ele é fixado. Para mim mudar as propriedades dele, eu tenho que tirar essa fixação para ele liberar aqui na paleta de propriedades, né? E aí sim eu consigo fazer o que eu quiser, né? Desenhar qualquer parede que for possível. Mas aí o que acontece? Quando eu tenho essa predefinição aqui desse tracejado, significa que eu estou selecionando a parede, tá? Porque quando você trabalha com parede cortina, é muito complicado e às vezes você pode selecionar um elemento da parede e não a parede, porque você pode selecionar os painéis ou mesmo os montantes, certo? Agora vamos ver aqui um pouquinho da propriedade do tipo de cada parede, tá? Vou selecionar essa primeira, que é a parede cortina. Na paleta de propriedade vou editar tipo, certo? E aqui, ela, por ser, claro, uma parede bem básica, ela não vem com basicamente nenhuma configuração, né? Você vê que aqui nos eixos, perdão, nos materiais, os eixos aqui tá nenhum. O layout também nenhum, né? No tipo não muda nada. Aqui as bordas, né? Os montantes nada mais nada menos são as bordas e as divisões internas, né? Também tá tudo nenhum. É uma parede bem simples, certo? Ela já vem por padrão aqui a função exterior, certo? Também você pode configurar para fundação, retenção, sulfite, shaft de núcleo, interior, né? Depende do que você está trabalhando. E normalmente essas paredes são mais paredes externa, fachada ou um detalhe, né? Depende, contenção, fundação, dificilmente, né? A gente vai usar isso. Posso sair aqui, vou cancelar. Agora eu venho para essa próxima parede. Então, na edição de tipo dela, o que já muda? Ela já tem aqui algumas propriedades, como é o caso do eixo vertical, né? Esse eixo vertical ela já tem uma divisão de 1,83. Se eu colocar aqui 1 e aplicar, você vê que ela já mudou a divisão nos eixos verticais. Assim como eu alterar no eixo horizontal 2 e aplicar, ela já aplica aqui, logo ao lado, as divisões, certo? Eu vou dar um OK aqui, só para deixar essa modificação. Então ela já mexe aqui nos eixos, mas ainda não tem montante, né? E aí eu venho para essa parede aqui, que é a mais completa, digamos assim, que é a parede vitrine, né? Se eu for no editar tipo da paleta de propriedades, aí o que eu já vou encontrar? Eu já vou encontrar parede externa, como já vem nas outras. O painel de parede cortina é um painel de sistema envidraçado, né? Ele poderia ser sólido ou um bloco, alguma coisa do tipo, ele já vem como envidraçado. O layout, o espaçamento, ele já coloca aqui um tamanho padrão de 1,52. Posso também alterar para 1, por exemplo, ou o tamanho que eu quiser. Assim como na parte horizontal.
fica livre para você trabalhar. E aí já entra o que não tem nas outras, que são os montantes, né? Que são, no caso aqui, as bordas, né? Aí você tem os montantes tanto com raio, que é circular, tem os quadrados de 30, e tem eles, no caso, retangulares, que tem os dois tamanhos diferenciados, obviamente. Certo? Então você pode aqui escolher o tipo que você preferir para adotar no projeto. Isso sempre no sentido vertical e horizontal. Certo? Vou aplicar aqui, ok. E aí vem uma questão que é quando você tem as divisões dos vidros em diagonais, né? Isso acontece muito em projetos que são bem conceituais, né? Na Europa também tem muito projeto assim. Acho que, se eu não me engano, Casa da Música, alguma coisa assim. Tem essas vidraças bem diferenciadas, né? Vou até tentar já mostrar aqui um exemplo disso, como que esses vidros ficam na diagonais, tá? Para vocês entenderem isso na vida real. Nem sei se é a Casa da Música mesmo, tá? Tô citando esses exemplos, mas enfim, o que quero dizer é que são mais para arquiteturas mais conceituais, né? Digamos assim. Mas eu tenho um exemplo aqui só mais prático do que a gente vai ver. Tá vendo nas laterais, esses vidros aqui já com esses, digamos assim, o suporte ou montante ou alguma coisa assim na diagonal? Então a ideia é que aconteça isso aqui, tá? E aí onde que a gente trabalha isso, né? Aí já é na instância, é na parede que está sendo selecionada, não é no tipo. Ou seja, se eu tiver aqui duas paredes, né, são iguais aqui, se eu alterar lá no tipo, vou entrar aqui, eu editar tipo, né, vou colocar aqui como 2, olha o que vai acontecer. Nas duas paredes aconteceu a mesma modificação, certo? Agora, na instância, o que vai acontecer? Se eu girar aqui 45 graus no eixo vertical, olha o que vai acontecer aqui, ó. Ele só mudou a primeira, que é a que eu estou selecionando. Então, instância é uma coisa e tipo é outra. É até bom que isso aqui sirva mais como exemplo, né? E aí, da mesma forma, eu posso fazer isso com os eixos, digamos assim, horizontais, tá? 45 aqui também, ou sei lá, 60. E aí ele muda no outro sentido, né? No sentido do ângulo horizontal. Vou até colocar aqui um ângulo mais, digamos assim, de 70, só para ficar mais próximo do que a gente já tem. Mas ele mexe nos horizontais, tá? E aí você pode brincar de criar isso aí, tá? Porque depende muito, a arquitetura é algo muito diversificado, você depende do seu projeto, do seu conceito, né? E por aí vai. Então é isso que acontece nas instâncias. E assim como tem aqui os deslocamento, também no sentido eixo vertical, né? Que eu vou colocar aqui, sei lá, 0,5. Só movendo o mouse ele já mexe, né? Então ele já mexeu aqui. Não é no sentido assim para frente e para trás, tá, gente? Como se estivesse olhando aqui de cima, tá? É sempre na direção para um lado ou para o outro. Deixa eu pegar aqui essa que não foi alterada, ó, por exemplo. Essa aqui tá mais vertical e horizontal, que acho que a gente percebe aqui até melhor. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, no vertical. Observem os que estão na vertical. Eles movem para um lado, né, verticalmente aqui. Assim como no horizontal, né, ele já vai subindo e alterando esses deslocamentos, tá? Então você pode trabalhar aqui com várias formas, né, que forem necessárias no projeto, para que você trabalhe bem livre aqui no Revit. E lembrando que os montantes têm de vários tamanhos, você pode configurar o retângulo, por exemplo, de qualquer tamanho que você preferir, né? Óbvio que a gente vai adotar um tamanho ou proporções que adequem à realidade, à arquitetura, tá bom? E aí vem uma questão aqui que é, por exemplo, selecionar, tá? Selecionar esses elementos. Por quê? Porque essa parede cortina, ela basicamente trabalha com 5 elementos, tá? Quais são esses elementos? Parede cortina, eixos verticais, né, que a gente mexeu agora, eixos horizontais, e os montantes, que são esses elementos aqui, né, tanto no sentido vertical como horizontal, tá? E aí essa seleção já começa assim, o montante eu já consigo captar.
E quando eu clico nele, para que eu altere somente um montante, eu tenho que tirar esse grip aqui, perdão, esse pino, tá? E aí eu posso alterar aqui, por exemplo, um raio, sei lá, tá bem exagerado, nada a ver com o que a gente tem na vida real. E, enfim, aí você pode trabalhar o que você quiser, assim como o quadrado aqui, por exemplo. Aí você vai adotando o tamanho que for, o tamanho que você preferir, certo? E e depois também você pode selecionar aqui, por exemplo, você está vendo que quando eu aproximo aqui tem um eixo, não é o montante é a peça. O eixo, quando eu clico nele, o que acontece? Se eu tirar o grip também, eu posso vir aqui acima e adicionar ou remover esse segmento. O que acontece? Quando eu tiro um segmento, ele deixa um vidro inteiro, certo? Aí vai mudando isso, sua vitrine, né? Digamos assim, isso é bem importante. E aí mais um tab, né? Eu aproximando do canto aqui, mais um tab, eu já seleciono o painel. O que é? Seria aí o vidro, ou se fosse uma divisória, teria aquelas compensados, né? Aquela parte de madeira. E da mesma forma, para alterar um só individualmente, eu tenho que tirar o pino, né? Tirando o pino, eu já coloco aqui o envidraçado, por exemplo, ou o sólido. O sólido ele é uma cor só, escura mesmo, uma cor chapada, tá? E aí isso eu vou configurando conforme eu preciso, né? De configuração, certo? Vou entrar aqui mais uma vez no editar. Por algum motivo aqui, eu não tenho a função que é, por exemplo, você ter vazios, tá? Isso aí a gente vai configurar isso lá mais à frente, que eu vou fazer um detalhe com vocês, digamos assim, o telhado. O telhado tem as peças, né, e geralmente é feito por essas informações, tá? Mas não vem ao caso aqui nesse momento, tá? Aí, ainda assim, continuando no painel, eu posso selecionar ele aqui também, vou editar o tipo e vou duplicar, tá? Sempre é bom duplicar para a gente não perder a informação. Assim, porque ele pode mudar a cor de tudo aqui, né? Porque ele vai alterar. Não vou nem colocar um nome específico, vou colocar só a cor mesmo, ok? E venho aqui no padrão, né? Que é um material, vou colocar, inclusive aqui o deslocamento, tá, pessoal? Você pode deslocar aqui ele no deslocamento aqui, ponto 10, por exemplo, ó, vou tentar aplicar aqui no deslocamento, ó, ele já moveu aqui, ó, para fora praticamente o vidro, tá? Beleza? Vou editar mais uma vez. A espessura dele, vou colocar aqui, sei lá, ponto 10. Vou exagerar para vocês entenderem. Ó, o vidro ficou bem espesso. E agora o material, né? O material aqui eu posso editar. Vou escolher aqui um vidro. Não sei se tem um vidro aqui bem aparente, né? Porque eu quero ver um vidro um vidro diferente. Deixa eu ver esse fosco aqui. Eu vou colocar ele. Vou alterar aqui no sombreamento. Vou deixar como uma cor. Sei lá, vou botar aqui um azul, né? Uma cor assim. Vou aplicar OK. Lembrando que sempre dá uma pegadinha aqui quando você aplica o material que ele não está aqui ainda acima, ele não vai ainda para lá para o material que a gente aplicou. Aí você busca de novo, que eu só subi o material. Se eu não subir aqui, ó, nessa setinha, ele não vai para cá. Se eu clicar só nele, eu tenho que subir o material. Então vou entrar de novo aqui, vidro fosco, OK. Vou dar aplicar OK, né? Aí o que vai acontecer? Vou colocar aqui em estilo visual, né? Vou colocar aqui cores consistentes. Aí, tá vendo? Já ficou um tom azul. Se for tom realista, deve aparecer aqui um tom do vidro. Nem tá tão fácil assim de perceber, mas ele já mostraria aqui o tom do vidro, né? Vou tentar configurar esse vidro aqui, já para deixar ele... deixa eu tentar... Perdão, né? Lembrar do tab aqui. Selecionar ele, está sem o pino. Vou editar aqui. Vou ver se eu consigo mudar aqui na aparência, né, uma cor que fique bem chamativa. Sei lá, um vidro aqui, bem reflexo,
dureza, vou aumentar. Isso aqui não se preocupem, tá, pessoal? É só exercício, só pra a gente ver. Quero tentar ver o vidro aqui na real. Olha, ele já ficou mais um pouco escuro, mostrando um pouco mais do real. E mais em cores consistentes é o que a gente percebe de mudança, tá? Então, se eu não duplico isso aqui quando eu estou fazendo, o que vai acontecer? Ele já vai alterar em tudo, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes porque isso aqui é só introdução. Eu já estou até entrando muito. Desculpem por essa aula ser um pouco mais longa, mas é só introdução para mostrar um pouco de todas essas paredes, para não ficar esse assunto picado, tá beleza? Eu espero ter explicado com clareza o que o Revit pode proporcionar em vidros aí, né? Porque às vezes é um grande gargalo. Para quem não enviou o material, sempre que eu usar material nas aulas, eu vou disponibilizar, mas eu preciso do e-mail de vocês, tá? Para vocês terem interesse, que vocês enviem para mim, que eu tenho o maior prazer de adicionar vocês nas pastas usadas nas videoaulas, certo? Peço também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber notificações e assim que eu postar vocês já vão ser notificados. Compartilhem também esse material para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? No meio aí da construção civil. Isso pode ajudar muita gente, né? Também ajuda a produzir esses materiais. Bem, eu espero que tenham gostado dessa introdução aí e a gente vai seguir para a próxima aula, tá bom? Um abraço.